Se o gás recebe calor, esse valor é positivo. Mas se o gás perde calor, esse calor é negativo. Q maior que zero, o gás recebe calor. Recebe calor. Se o Q é menor que zero, o gás perde calor. Tu tem que saber disso, porque às vezes no chão da questão fala assim, um gás recebe 1000 joules, ou um gás perde 1000 joules na forma de calor. Se tu não souber quando é que é o menos, quando é que é o mais, pode complicar a tua vida na hora de usar a primeira lei. O W, o que é o W mesmo? Trabalho. Trabalho. E esse trabalho vai ser positivo quando o gás se expande ou se contrai? Obrigado. Quando o gás se expande, o trabalho é positivo. O trabalho vai ser negativo quando o gás sofre uma contração, o gás se contrai. O U é energia interna, mas o ΔU é variação da energia interna. Variação da energia interna. Nós chegamos a mostrar que essa energia interna, a fórmula da energia interna do gás é 3 meios de nRT. Esta é a fórmula da energia interna. Com essa fórmula, a gente pode tirar algumas conclusões. Energia interna do gás. Claro que eu estou considerando que tu sabe que o N é o número de mols. Que o R é a constante universal dos gases perfeitos. Constante universal dos gases perfeitos. E a temperatura em Kelvin? Temperatura absoluta. Então, uma das poucas opções, Kelvin. Eu te pergunto, se eu aumento a temperatura do gás, o U aumenta ou diminui? Aumenta. E nesse caso de o gás ter aumentado a temperatura, o ΔU fica positivo ou negativo? Delta é final menos inicial, né? ΔU, o que é ΔU? É o U final menos o U inicial. Se a temperatura aumentou e o U aumentou, o final fica maior que o inicial. Quando o subtrai, fica positivo. ΔU é maior que zero. Quando a temperatura aumenta, o gás aumenta de temperatura. O ΔU ser negativo significa que o gás diminui de temperatura. E nós não falamos da possibilidade de ser zero, né? Quando o Q é igual a zero, o gás não troca calor com o meio, né? Não troca calor com o meio. Que meio, professor? A região que está ao redor dele. Quando é que o trabalho vai ser zero? O trabalho vai ser zero quando o gás não sofre variação de volume. Não muda de volume. Tem um nome, né, para uma transformação que o gás não muda de volume, né? Como é que é o nome? Isométrica, isovolumétrica ou ainda isocórica. Obrigado. Como é que é o nome técnico quando uma transformação ocorre sem troca de calor? Adiabática. Então não custa tu colocar aí, faz mais essa anotação, já que é uma revisão, né? Adiabática. Essa aqui isocórica, já que isovolumétrica e isométrica são mais fáceis de lembrar. Então também tem a opção do ΔU ser zero, né? Quando é que o ΔU vai ser zero? Me ajuda. O gás. Isso, temperatura constante, não muda de temperatura. Não muda de temperatura. Como é o nome dessa transformação? Isotérmica. Obrigado. Isotérmica. Temperatura. Show de bola. Fizemos
Fizemos uma revisão então bem completa da regra de sinal para cada elemento desses aí. Revisamos a fórmula para energia interna, que quantidade de calor, a gente tinha olhado na calorimetria, que quando o calor é sensível a gente pode obter pelo quimacete, tem o calor latente que é N vezes L. Não quer dizer que tu vá usar essas equações para calcular aquela quantidade de calor, tá? Geralmente ou te fornece essa quantidade de calor, ou te pergunta quanto de calor o gás ganhou ou perdeu. Então não é necessariamente que é a mesma letra que obrigatoriamente vai ter questão que envolve calorimetria com termodinâmica. Não que não possa acontecer, né? Mas é raro. Vamos revisar então a parte do trabalho de rendimento. Dá uma olhadinha no ciclo de Carnot para fazer as questõezinhas que eu estou devendo para vocês. Uma coisa que é importante a gente aproveitar para revisar é como é que se calcula o trabalho realizado por um gás. Falei de energia interna, né? Mas não falei ainda do W, do trabalho. Nós deduzimos na última aula uma equaçãozinha para calcular o trabalho realizado por um gás. Trabalho, força vezes deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o vetor de deslocamento. Mostrei para vocês que pressão é uma definição força sobre área. Troquei força por pressão vezes área na formuleta. E mostrei para vocês, chamei essa distância de altura, né? A altura que o êmulo subia. O êmulo dava uma subidinha que eu chamei de H, essa altura. E lembrei a vocês que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Porém, esse volume aqui que o cilindro cresceu, na verdade não é o volume todo, e sim é uma variação de volume. Por isso que nós chegamos a essa fórmula aqui na aula passada. Trabalho realizado por um gás. Só que ela é limitada só para pressão constante. Se a pressão não for constante, esquece ela. E aí, se a pressão variar com o volume, o que tu calcula do gráfico mesmo? A área do gráfico é o trabalho. Trabalho igual a área. A galerinha aí que está na ponta da língua, gostando de ver. Já te mostrei qual é o sinal do trabalho, isso foi revisado. Como é que é a estrutura de uma máquina térmica? Uma máquina térmica sempre funciona entre uma fonte quente e uma fonte fria. Se for uma máquina térmica quente, por exemplo, um motor, como é que o fluxo de energia entre o motor, a fonte quente e a fonte fria? O calor sempre flui naturalmente da quente para a fria, né? Naturalmente sim. E no motor nós aproveitamos isso mesmo. Jogamos calor para o motor. Esse calor é parcialmente aproveitado e convertido em trabalho, mas dá para converter integralmente? Não dá, infelizmente, né? Então o excesso de calor a gente joga para a fonte fria. Por isso que o trabalho é igual ao calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Se fosse uma máquina térmica fria, então aqui ó, a máquina térmica quente, né? Máquina térmica quente, que é o motor. Se fosse uma máquina térmica fria, qual é a única diferença, meu querido? O fluxo energético é no sentido oposto. Em vez de aproveitar o trabalho da máquina, eu espremo um gás, realizo o trabalho, eu uso um compressor. E fazendo isso, eu faço o calor ir da fonte fria para a fonte quente. Como eu acabei trocando o sinal de todos os elementos, a equação continua a mesma, seja para a máquina térmica quente, seja para a máquina térmica fria. O problema das primeiras máquinas térmicas que foram construídas, e não que esse problema já esteja resolvido, a gente continua tentando melhorar os motores, né, deixá-los mais econômicos, menos poluentes. O problema é que gastava muito carvão, lembra? O pessoal que começou a questionar os projetistas e engenheiros responsáveis. Pô, cara, a máquina é incrível, mas gasta muito carvão. Preciso de uma máquina mais econômica. Como é que se mede o rendimento de uma máquina? Rendimento. Eu brinco com meus alunos que eu gosto que eles decorem que é lucro sobre investimento. Isso pode te ajudar até nas suas aplicações financeiras. Investimento. Qual é o lucro que eu espero de um motor? Trabalho. Eu quero que ele expanda o gás e realize o trabalho para que gere algum tipo de movimento, por exemplo. E o
térmica pode converter integralmente calor em trabalho. Não é de ser o mesmo? Concorda comigo? Se eu estou dizendo que a máquina não pode converter integralmente quantidade de calor Q em W, quer dizer que o W será sempre menor que o Q. Então a divisão deles dá sempre menor que 1. Mas olha só como eu posso ser mais ardiloso. Uma máquina térmica funciona entre uma fonte quente e uma fonte fria. Isso é a segunda lei, tu acredita? Porque se eu estou afirmando que a máquina precisa de uma fonte quente da onde vai retirar energia, e precisa de uma fonte fria para onde ela vai jogar o excesso de energia não aproveitado, eu já estou revelando que a quantidade de calor recebida da fonte quente vai ser parcialmente perdida para a fonte fria sem a realização de trabalho. Então tu vê uma outra forma bizarra de enunciar a segunda lei termodinâmica é: uma máquina térmica obrigatoriamente funciona entre uma fonte quente e uma fonte fria. Nessa fala está sendo dito que o rendimento não vai ser 100%, que o rendimento não vai ser 1. Mas tem uma outra maneira de encarar a segunda termodinâmica que é assustadora. Tem uma coisa que eu tenho para te contar agora que é assustadora e difícil de acreditar. Não assustador para a nossa realidade, né, para a nossa vida, que é tão curta, mas assustador para pensar no universo como um todo. Qual é o sentido dessa porra, desse universo? Nós aqui pensando na própria existência, tentando achar vida em outros lugares, o tamanho do universo, o sentido da vida, que merda é essa? Como é que nós chegamos até aqui? E a termodinâmica ela tem uma explicação incrível. Aliás, nós na termodinâmica conseguimos calcular como é o fim do universo. Está decidido já. Sabia dessa? Os físicos da termodinâmica já descobriram como é que o universo acaba. E tem a ver com essa segunda lei. Cara, olha que loucura que eu tenho para te contar. Vou te contar a segunda termodinâmica de uma forma mais bonita ainda, mais bizarra e difícil de acreditar. Para eu te contar a segunda termodinâmica de uma forma mais ninja, que pode ser cobrado no vestibular, não é só para te emocionar não, tá? Ou te deixar indignado. Tem a ver com uma coisa muito difícil de explicar para a galera: entropia. Entropia é uma grandeza física que no ensino médio a gente comenta muito rapidamente nessas aulas de termodinâmica. Velocidade. Velocidade mede o deslocamento com o passar do tempo. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Corrente elétrica mede o quanto as cargas elétricas estão fluindo pelo fio. Agora, a entropia mede uma coisa bizarra. Entropia mede o quanto a energia está desorganizada. Tu deves concordar comigo que tem formas de energia mais organizadas e formas de energia menos organizadas. Por exemplo, um potinho com gasolina. Tem energia pra caramba ali, a gente sabe disso. Só que ela está organizadinha, quimicamente, nas moléculas de gasolina. Tudo bem? Eu poderia espalhar essa gasolina pela sala, tacar fogo nessa gasolina, e aquela energia química agora se transformou no calor que aqueceu a sala. Tudo bem para vocês? Eu converti energia química organizada em calor, energia desorganizada, moléculas vibrando. Tudo bem? Então tu vê, os cientistas começaram a perceber que era importante acompanhar esta organização energética. Não adianta ter energia e a energia está toda desorganizada, que tu não consegue usar. Para tu conseguir usar a energia na natureza, ela tem que estar organizada. E tu já viu que a maioria dos fenômenos naturais ocorrem no sentido só? Pega um ovo, deixa ele cair no chão e ele quebra. Tu nunca vai ver um ovo quebrado se juntando. Concorda comigo? A maioria das coisas tem um sentido para ocorrer, né? Quem é que decide para onde é que as coisas correm? Quem é que decide se tu envelhece ou rejuvenesce? Pois é, o tempo. Esse é um dos mistérios da física, né? Aparentemente a termodinâmica resolveu essa charada. Tudo que ocorre nessa vida, tudo, ocorre com aumento de entropia. O que eu falei que entropia mede? Mede a desordem energética de um sistema. Se eu estou te dizendo que tudo nessa vida ocorre com aumento de entropia, eu estou te dizendo que quando os fenômenos naturais ocorrem, a energia acaba se Quando o meu professor me falou isso no terceirão, eu ri da cara dele internamente. Eu era um cara educado, mas internamente eu ri, babaca. E pensei comigo, que idiota, eu tenho água líquida, água sólida. Quem é mais organizado, água líquida ou água sólida? Água sólida. Então eu pensei com ele, sim, então a minha geladeira viola
lei da entropia. Quando eu boto água líquida no meu congelador, ela congela e fica mais organizada. Pensei comigo, que pena que eu não retruquei na sala de aula e não interagi com o professor. Qual é o erro desse meu raciocínio? Vocês conseguem imaginar por que a geladeira não viola esta regra que eu acabei de mencionar? Quando eu congelo água, eu organizei a água, né? Aí eu tirei 1000 calorias da água, vamos supor. Certo? Tirei 1000 calorias da água da fonte fria. Mas para isso acontecer, eu tive que realizar trabalho. Vamos dizer 500 calorias de trabalho. Quanto que eu joguei para a fonte quente? Se eu tirei 1000 da água que congelou no meu freezer e joguei 500 para o compressor, se tem 500 vindo aqui e 1000 vindo aqui, quando é que sai para lá? 1500, concorda comigo? Se entrou no refrigerador 1000 vindo da fonte fria e 500 vindo do trabalho aplicado, compressor, sai 1500 para a fonte quente, não é? Eu estava desdenhando o professor porque eu tinha organizado a água na minha geladeira. Organizei a água em quantos joules? Tirei quanto da água, gente? Esqueceram já? Porra! Foram as setas que atrapalharam vocês, tenho certeza. Ó. Tudo nessa vida ocorre com o aumento de entropia. Entropia mede a desordem energética. Eu, quando tinha a tua idade, estava assistindo essa aula, pensei comigo, idiotice. Se eu tenho água líquida e boto essa água líquida no meu freezer, o freezer funciona retirando o calor da fonte fria. Aí essa água acaba congelando. Ficou mais ou menos organizada. Mais organizada. Pensei comigo, como um professor idiota, olha como ele me mentiu. Só que pensem comigo. Para que eu retire 1000 calorias da água, eu não tenho que ligar o compressor, não tenho que botar a geladeira na tomada. Isso faz com que o refrigerador receba, por exemplo, mais 800 calorias. Mudei de 500 para 800 para ficar mais legal. Quanto, meu Deus, quanto que eu tenho que jogar fora para o ambiente? Cuidado, 1000 mais 800 tem que sair 1800, pessoal. Cuidado, ó a setinha, está chegando e está chegando, tem que estar saindo. Toda energia que entra tem que ser igual a energia que sai, porque energia se conserva. Tudo bem para vocês? Professor, não estou entendendo. Então tá, não sei quanto é que é isso. O W foi 800, só que é negativo, porque eu espremi o gás, concorda comigo? Beleza? Igual a quantidade de calor que vai para a fonte quente eu quero descobrir, concorda? Menos, se fosse para lá seria positivo, né? Para cá vai ser negativo, né? Menos 1000, menos com menos, mais passa para cá, menos 1000 com menos 800, quantidade de calor, menos 1800. Por que menos? Porque está saindo, porque foi no sentido oposto. Se nós não tivéssemos trocado o sinal, daria 1800 positivo, sem problema algum. O que importa é que eu consegui achar quanto de calor foi para a fonte. Em quantas calorias eu organizei a minha água? 1000. Em quantas calorias eu desorganizei o universo? Tudo nessa vida ocorre com um aumento de desordem. Cada geladeira ligada, cada ser vivo, cada átomo decaindo, cada segundo que se passa na existência, aqui em qualquer lugar do universo, a entropia está aumentando. Um dia, mesmo que avancemos tecnologicamente ao infinito, vai chegar uma hora que é tão grande no universo que não vai mais ser possível aproveitar a energia do universo. Nenhuma forma de vida poderá mais existir, nem as estrelas poderão mais brilhar, porque a entropia estará demasiadamente grande. Eu imagino que para ti deve ser impossível acreditar no que eu te digo. Eu mesmo demorei décadas a acreditar no que eu te digo. Mas é foda depois tu querer fabricar motor de carro, fabricar geladeira e descobrir que o universo é finito. E que as reações químicas um dia vão acabar. E que tudo vai cessar, porque existe uma regra geral que define para onde o tempo flui. E esta regra pode ser traduzida como a segunda lei da termodinâmica. Vamos traduzir a segunda lei da termodinâmica de forma mais moderna. Todos os processos naturais
os processos naturais ocorrem com o aumento da desordem energética ou aumento da entropia, para ficar chique, já que a entropia é essa grandeza física que mede a desordem energética. Bizarro, né, cara? Triste saber que um dia o universo vai ser frio, gás fino espalhado por todo lugar, e a energia vai estar toda num formato tão desorganizado que nada mais poderá ocorrer. Muito chato. Muito bem. Tem uma coisa que eu acho que eu não falei na aula passada. Eu falei sobre coeficiente de performance para vocês? Não, né? Outra coisa nova. Coeficiente de performance. Coeficiente de performance é uma forma de medir a eficiência das máquinas térmicas frias ou refrigeradores. Olhando para a nossa setinha ali, quando eu estava congelando a água, pensem comigo, qual é o objetivo de um refrigerador? O objetivo de um refrigerador é esfriar, né? Se eu fosse usar aquela ideia de lucro sobre investimento, no caso dos refrigeradores, vamos ver como é que ficaria? Coeficiente de performance é muito parecido com rendimento, lucro sobre investimento, só que é para máquinas térmicas frias, para máquinas frias, por exemplo, refrigeradores. O objetivo do meu refrigerador é deixar a fonte fria mais fria ainda, né? A gente chamava isso de QF, concorda comigo? Esse é o lucro que eu espero do meu refrigerador, que ele retire calor da fonte fria. Mas o que eu invisto no meu refrigerador para ele poder jogar o calor para a fonte quente? Trabalho, né? Esse é o meu investimento. Por isso que o coeficiente de performance das máquinas frias tem aquela forma de calcular. Cuidado! O coeficiente de performance pode ser maior que 1. E isso não viola nenhuma regra termodinâmica, não viola a segunda lei. Olha por quê. Olha por quê. Eu não consigo usar 1000 calorias para realizar um trabalho de 1000 calorias. Isso eu não consigo fazer. Porém, eu consigo, usando, por exemplo, 1 caloria, transferir 2 para a fonte quente. Isso não tem problema nenhum. Usando 1 caloria, eu transfiro 2. Aí vai quanto para lá? 3. Isso não viola nenhuma lei termodinâmica. Então, cuidado. O coeficiente de performance pode ser maior que 1. Pode ser maior que 1. Isso não viola regra nenhuma. Portanto, não usem porcentagem. Não se deve usar porcentagem para coeficiente de performance, que aí vai dar a sensação de que a tua geladeira gera energia do além. Porra, minha geladeira tem uma performance de 120%. Como assim? Está gerando energia dentro da geladeira? Não faz sentido, certo? Se o coeficiente de performance está 1,2, só está dizendo que a cada 1 joule de trabalho eu consigo transferir, consigo retirar 1,2 da fonte fria. E aí eu vou jogar 2,2 para a fonte quente. Isso não viola regra nenhuma, certo? A segunda termodinâmica, aliás, o rendimento, quando tu calcula o rendimento, é bacana tu usar porcentagem, é muito legal tu usar porcentagem. Agora, coeficiente de performance, não. Olha, cara, eu me empolguei, né? Na hora que comecei a falar de coisa nova aqui, na segunda lei, falei de entropia, falei de coeficiente de performance, mas não revisei o ciclo de Carnot, né? Certo? Será que vocês conseguem me ajudar? O ciclo de Carnot consiste em quais transformações intercaladas? Isotérmicas, escutei no fundo. Adiabática, coisa linda. E são 2 isotérmicas seguidas e 2 adiabáticas seguidas? Não, né? Como a gente acabou de ver, é intercalado. Seria muito legal, cara, tu tentar um dia fazer um diagrama do ciclo de Carnot sem cola. Olha a dica que eu te dou para tu conseguir desenhar um ciclo de Carnot sem cola. Olha só, faz um gráfico pressão versus volume, faz 2 hipérboles equiláteras, ela vem beliscando o eixo Y e depois sai beliscando o eixo X, faz uma mais perto e outra mais longe do gráfico, e aí depois é só se divertir, meu querido, escolhe um ponto da isotérmica, chama de qualquer
realizada. Na prática é impossível. Nós poderíamos pensar, então o Carnot é um bosta, inventou uma coisa que não dá para aplicar. Repito, se tu conhece a perfeição, tu consegue te aproximar dela. Se tu não conhece a perfeição, fica chupando o dedo. Então é isso aí. Carnot mostrou ao mundo qual é a máquina perfeita. Vamos tentar usar a primeira lei da termodinâmica para ver se faz sentido o que o Carnot disse. Vamos analisar a primeira situação. Quando o gás se expande isotermicamente, Q é igual a W mais ΔU. Agora, como nós revisamos que se a temperatura é constante, o ΔU dá quanto? Dá zero, né? Se a temperatura é constante, ΔU dá zero. Olha o que o Carnot está me pedindo. Está me pedindo que eu transforme todo o calor oriundo da fonte quente em... vá merda, Carnot, não dá. Isso viola a segunda lei, só que ele está andando com a segunda lei. Ele quer descobrir a máquina perfeita. Por isso que ele teve essa ideia. Porra, se eu expandir o gás isotermicamente, todo o calor vai se transformar em trabalho. Show! Só que aí a temperatura, eu ainda não coloquei o cara em contato com a fonte fria ainda, totalmente, né? Agora que a temperatura vai baixar. Para a temperatura baixar, sem eu perder calor, sem eu perder energia, basta que eu não troque calor. O que vai acontecer então? Essa aqui foi a transformação AB, né? Na transformação BC, como é que fica a primeira lei? Q igual a W mais ΔU. Se é adiabática, quem que é zero? O Q é zero, né? Zero igual a W mais ΔU. Mais passa para cá? Menos. Peraí, o gás não se expandiu? O trabalho dele é positivo, né? E da onde veio esse trabalho? Da redução da energia interna do V. Carnot pensou, e a energia interna que sobrar dentro do gás depois que ele se expandir? Eu vou lá e baixo essa energia interna e transformo ela em trabalho também. Muito legal, Carnot, só quero ver como é que faz na prática, né? Depois, o que aconteceu daqui para cá? Transformação isotérmica. Então ficaria, já que é isotérmico, o trabalho, o ΔU é zero. Porém, de C para D, vocês concordam que o trabalho foi negativo? Porque o volume diminuiu. E se esse número aqui é negativo, o da esquerda também é, né? O que significa calor negativo? Está perdendo calor, né? Para quem? Para a fonte fria. Aqui estava recebendo calor da fonte quente, aqui está perdendo calor para a fonte fria. Tu vê, isso é uma coisa rara de se estudar e de se perguntar. Mas se tu pegar a primeira termodinâmica, escrever ela, olhar para o ciclo de Carnot e pensar, poxa, na transformação isotérmica, a temperatura não muda, o U não muda, o ΔU dá zero. Então todo o calor se converte em trabalho. Aqui o calor vem da fonte quente e o gás se expande. Aqui o calor vai para a fonte fria e o gás se contrai. Concorda comigo? Última transformação volta a ser adiabática, só que agora a temperatura aumentou ou diminuiu? Agora a temperatura aumentou, né? E o gás se expandiu. Concorda comigo? Então, essa aqui também é a transformação CB, só que o trabalho negativo está perdendo calor. E a última transformação, que é a DA, como é adiabática, é a mesma equação. Ficaria W igual a menos ΔU. Só que nesse caso, o trabalho é positivo. Não, o trabalho é negativo. Concorda comigo? Foi uma contração, né, gente? Se o trabalho é negativo, se esse cara é negativo, se eu multiplico por menos 1 aqui, por menos 1 aqui, o que significa dizer que o ΔU está positivo? Aumentou ou diminuiu a temperatura do gás? Aumentou, né? Claro, estava na temperatura da fonte fria, indo para a temperatura da fonte quente. Então, acabamos usando a primeira lei termodinâmica para melhor compreender cada passo do ciclo de Carnot. Na aula passada, nós demos nome, né, para cada um deles, concorda? Certo? Te pergunto, imagine que... Qual é a temperatura que tu supõe para o interior de um motor de carro? Qual é a temperatura que tu supõe para o interior do motor de um carro, onde o gás está queimando lá, dentro do pistão? Chuta-se. Cara, pelo menos uns 600 graus dá para imaginar, né? Está explodindo lá dentro até mais,
entende já qual é o rendimento do motor do carro, né? Alguém lembra quanto é que rende o motor do carro aproximadamente? Uns 30%. A cada 100 pila de combustível, só 30 tu usa, meu querido. 70 vaza para o cano de descarga. Faz barulho, aquece o ambiente, polui. Show, né? Fico tão feliz quando abasteço. Mas mesmo que fosse um motor de Carnot, né? Vai chegar uma hora que não dá mais para melhorar. Ó. Por isso que nós dirigiremos carros elétricos no futuro, que podem ter rendimento de até 90%. Tu vê, né, cara? A gente só usa carro de combustão interna por causa do poderio econômico das empresas que querem vender petróleo para a gente. Nós temos tecnologia para viver de carros elétricos já. Seria tão mais econômico e melhor, né? Poluiria tão menos. As máquinas térmicas estão fadadas ao fim. Um dia nós não poderemos mais usar elas, porque elas têm baixo rendimento. Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Ó, não me esqueci de vida, parceiro. Vou fazer as tuas questões e todo mundo numa próxima aula. Pode ficar pensando nas questões aí para me derrubar depois.